Boa tarde a todos. Deus abençoe, irmãos. Espero que seja um domingo especial para cada um de vocês e que o Senhor nos acompanhe hoje. São dias difíceis, dias diferentes na cidade, em São Paulo, e necessitamos confiar no Senhor. São dias para confiar, esperar, estar firmes no Senhor. Así que é bom parar sempre dia domingo, nos conectar como igreja para estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe neste culto de hoje. Boa tarde, pessoal. Realmente uma alegria podermos cultuar ao Senhor juntos. E também a minha expectativa e a minha oração é que o Espírito do Senhor possa falar com cada um de nós esta tarde. Que o Senhor os abençoe. Irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E mais do que sabemos muitas coisas através da palavra, que nesse culto seja possível nós experimentarmos em nossos corações a palavra que faz sentido realmente nas nossas mentes, também ser firme e trazer alegria e esperança aos nossos corações. E também teremos o nosso tempo de ceia, então prepare os elementos para participarmos tão breve então, desse momento também. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse momento de culto. E é uma alegria estar com vocês aqui e a gente poder se reunir, né? Mesmo que cada um na sua casa, virtualmente. A gente está feliz de poder cultuar o Senhor juntos, como família e como igreja. Então, nesse domingo, eu quero convidá-los a participar, né, desse momento de culto com intenção, com o seu coração aberto, para que nesse momento de louvor, né, que antecede a palavra, o momento de mensagem, Deus esteja preparando o nosso coração para receber da palavra dele através do pastor. E a primeira música que a gente vai cantar agora fala sobre características de Jesus e, na verdade, coisas que aconteceram com Jesus, né, que é o nosso Salvador, e foi graças à obediência dele a Deus que hoje a gente pode ter vida e esperança. E então que nesse momento, né, desde agora, o comecinho do culto, a gente possa trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e com gratidão, né, lembrar tudo isso. Então vamos cantar a primeira música. Eu não sei como cada um de vocês passou essa semana, né? Se foi de luta, luto, ou tristeza, ou alegria, ou correria, enfim. Aqui no Brasil, né, a gente tem passado por tempos difíceis, muitos lugares do mundo também, né? E não tem como a gente ignorar, né, tudo que tem acontecido. Mas eu queria compartilhar com vocês um versículo que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a Dama vai compartilhar para a gente ler junto. Vocês podem acompanhar na tela, eu vou ler, tá bom? Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ontem, nós, jovens, né, tivemos um encontro. A gente tem encontros quinzenais aos sábados, e no fim, uma das jovens que estava participando compartilhou com a gente sobre a história de uma amiga dela, que
era missionária, né? Pregava o Evangelho de Jesus e, infelizmente, ela faleceu essa semana por conta de um acidente de ônibus, né? E ela era mãe, tudo mais. E mesmo em meio à dor, né, à tristeza, por conta desse fato, essa nossa amiga também compartilhou uma reflexão, assim, né? E compartilhou como essa missionária, como a vida dessa missionária era inspiradora e impactante mesmo, porque ela aproveitava cada momento que ela tinha para falar de Jesus, né? Para viver uma vida plena em Jesus. E quando ontem, né, essa amiga trouxe essa reflexão, a gente ficou bem impactado também, né? Pensando, nossa, como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente tá, será que nossa vida está consagrada a Deus? Será que as nossas ações, né? Mesmo em meio a essa pandemia, a esse isolamento, as coisas novas e difíceis, será que a gente tem vivido e temos agido também, né, para Jesus, né, para fazer as coisas para Deus? E então que nesse próximo momento de música, de canção, a gente possa sondar, avaliar o nosso coração, né, onde estão as nossas intenções, onde está a nossa esperança e a nossa alegria também, mesmo passando por coisas difíceis aqui na Terra, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Hoje temos algumas pessoas em espanhol escutando a mensagem. Espero que o português ajude, que o Senhor dê a tradução simultaneamente enquanto a palavra do Senhor é pregada. Estava lembrando estes dias que na Bíblia várias oportunidades aparecem notícias não tão boas. A Bíblia em si é uma mensagem de salvação, de boas novas. O Evangelho são boas novas. Mas antes das boas novas, alguma notícia difícil ou ruim aparecia. E uma das notícias ruins que encontramos na Bíblia está no livro de Segunda de Crônicas, capítulo 20. Josafá era o rei de Israel. E antes de entrar nessa história, estava lembrando que quando nós recebemos notícias difíceis, temos a tendência, a inclinação a fugir de Deus ou a ficar mais apaixonados por Deus. Sempre temos esses dois caminhos. Notícias ruins aparecem porque uma doença apareceu e surpreendeu. Como aconteceu com um amigo, um pastor amigo, no Peru, que este ano, sua filha, que é médica, ela pediu para o pai fazer um exame. E quando a filha recebeu o exame do pai, o pai tinha câncer de pâncreas. E a própria filha teve que falar para seu pai: pai, se prepare, porque você tem, no máximo, 3 meses de vida.
antes de 3 meses, você vai morrer. Para uma filha ou um filho, falar isso para seu pai, sem dúvida, não é uma coisa fácil. Este irmão, pastor, amigo de muitos, ele faleceu 45 dias depois da notícia. Mas ele faleceu com paz, com tranquilidade, com esperança de saber que Deus estava no controle e que sua vida e sua morte era para a glória de Deus. Finalmente, por alguma razão, como Pri estava compartilhando, a morte está aí, frente de nós. Em qualquer momento aparece. Mas qualquer outra notícia pode aparecer. Um negócio que acabou, uma pandemia que para projetos, que para tudo, que para uma cidade, que para um país. Notícias ruins como aquelas que escutamos durante estas anteriores semanas a respeito de tudo o que acontece no Brasil e em alguns outros lugares da América Latina também. O que nós podemos fazer como cristãos quando recebemos notícias que não esperamos? Notícias que nem imaginávamos. Quando uma esposa ou um esposo fala para seu cônjuge pedindo o divórcio. Quando um filho ou uma filha dá uma notícia inesperada, difícil para seus pais. Ou quando alguém é demitido do seu trabalho. Isso acontece porque estamos no mundo e o mundo é assim mesmo, cheio de notícias boas, notícias ruins. Mas aquele que caminha com Deus tem uma esperança, tem uma força e tem o respaldo de Deus que ninguém mais pode ter. Nós como igreja, nós como cristãos, no geral, nos últimos anos, nas últimas décadas, acostumamos a ter um evangelho muito light, um evangelho como nossa cultura, um evangelho onde, se a cultura permite somente escolher as coisas fáceis, as coisas que gostamos. Assim foi nossa vida de igreja nos últimos anos. Em disposição apenas para fazer aquilo que gostamos. Gostamos de ir para o grupo, gostamos da música, gostamos do acampamento, de coisas que gostamos. Mas aquelas coisas que não gostamos muito, aquelas coisas que não nos faz sentir à vontade, então deixamos de lado. Embora sejam essenciais, decidimos deixar de lado. Por quê? Porque nossa cultura, nosso mundo, nos convidou a escolher e a caminhar apenas com aquilo que gostamos. A publicidade ajuda muito para isso. Você merece esse carro. Você merece essas férias. Você merece esse apartamento. Você merece essa comida. Você merece tanta coisa boa. Então, pela cultura, pela publicidade, o pessoal, hoje, nós como igreja inclusive, aprendimos que somente vamos pegar aquilo que é fácil e aqueles do que gostamos. E se alguma coisa requer de nosso esforço, se alguma coisa espiritual requer da nossa dedicação ou um pouco de sofrimento, então vamos evadir, vamos deixar. O casamento é uma coisa desejável, descartável. Alguns trabalhos é descartável. Algumas amizades são descartáveis. Por quê? Porque a cultura do mundo é assim. Nos permite pegar somente aquilo que queremos e deixar aquilo que não gostamos. Acontece com a vida cristã. Com um evangelho light, um evangelho que apenas pegamos aquilo que é gostoso, mas não com aquilo que talvez pode requerir mais do nosso tempo ou de nossa entrega
longe dos nossos desejos. Desejos pobres, desejos egoístas, desejos muito centrados no meu próprio ego. Precisamos retornar, irmãos, para aquilo que Deus pede de cada um de nós. E precisamos também retornar para aquilo que Deus oferece para seu povo, para aqueles que amam ao Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, fala de uma história poderosa, bacana, do rei Josafá. Diz a Bíblia que ele estava em um momento bom da sua vida, apenas ele tinha 30 e poucos anos, então tudo estava indo bem na sua vida. Era rei. Capítulo 19 fala que ele tinha colocado juízes para administrar o povo. Qualquer dificuldade civil, qualquer necessidade religiosa. Tinha um grupo de juízes, sacerdotes, pessoas realmente boas, santas, com temor de Deus, que estavam administrando o povo. Então estava indo tudo bem. Ele tinha vencido já alguns inimigos, a cidade estava indo bem, as finanças, a religião, as famílias, tudo estava indo relativamente bem. Isso foi no capítulo 19. Mas no capítulo 20, diz a Bíblia que dois povos, moabitas e amonitas, e alguns meunitas, 3 povos, decidiram se juntar e entrar em guerra contra Josafá. Por quê? A Bíblia não explica. Mas é igual como acontece muitas vezes na vida, que você pega inimigos, que você pega guerras, mas você desconhece por que isso pode estar acontecendo. Diz a Bíblia que um mensageiro falou com o rei Josafá. Dice Josafá, um exército enorme, vem contra ti. Vem do Edom, do Mar Morto, de vários lugares. Mas é um exército enorme. Uau! Notícia ruim. Todo está indo bem, mas uma notícia que não esperava Josafá. E não esperava porque ele está confiando em Deus. É o povo de Deus, é um rei que faz a vontade de Deus, eticamente, moralmente, religiosamente, tudo está certinho. Ele é uma boa pessoa, mas aparece a notícia ruim. Uma notícia ruim que estava afetando ou afetaria não somente a vida dele, sino de toda a cidade, de todo um país, de toda uma política, de todo um reino, de toda uma forma de pensar. A notícia ruim chegou. E não era apenas uma cidade ou um grupo de pessoas que estavam indo contra Josafá. Era um exército enorme. Versículo 3 dice, alarmado Josafá. Olha isso, alarmado. Amedrontado, dice outra versão. Alarmado e amedrontado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e fez uma oração. Queridos, o que você faz quando recebe uma notícia amedrontadora? O que você faz quando seu filho, seu colega, seu cônjuge, seu chefe, quando as notícias da Globo, as notícias que você lê na revista Exame,
Tudo aquilo que você recebe de informação, quando você tem uma informação, uma notícia ruim, e você fica alerta, alarmado, amedrontado, o que você faz? Sabe, conheço muitas pessoas que diante das notícias difíceis, a primeira coisa que eles fazem é fugir da presença de Deus. Buscar drogas, buscar placeres inmorais, buscar mais trabalho para se dedicar e somente trabalhar. Outros, inclusive, buscam a morte. Mas diz a Bíblia que este rei, que estava fazendo a coisa certa, que estava indo tudo bem, ele decidiu, primeiro que todo, consultar o Senhor. Deus, que vamos fazer? Deus, por que este momento? Por que acontece esto que está acontecendo? O que vamos fazer? E a oração de Josafá e do povo, foi focada em lembrar para Deus, primeiro, que Ele é Deus. E não somente para lembrar para Deus, para Ele mesmo e o povo mesmo, lembrar que Deus sigue sendo Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem controle de tudo, que o Senhor domina sobre todos os reinos do mundo, não apenas sobre os países, os reinos do mundo, os reinos financeiros, os reinos de saúde, os reinos familiares, os reinos das mídias. Deus sigue sendo Deus que domina sobre todos os reinos do mundo. O versículo 6 diz: força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Uau! Irmãos, todos nós estamos passando por algum momento de notícias difíceis. Seja pela pandemia, seja pela saúde, seja pelos projetos, seja pelos desafios que estão vindo para frente. Josafá, embora seja uma boa pessoa, inteligente, que fazia a coisa certa, ele primeiro decide consultar ao Senhor, entrar em jejum, fazer jejum, parar toda a atividade, parar, inclusive, de cuidar sua alimentação e simplesmente estar em jejum diante da presença do Senhor. Qual foi a última vez que você fez um jejum? No meio do jejum, no meio da oração, Josafá lembra para Deus e para ele mesmo e para o povo: Senhor, ninguém pode opor-se a ti. E Josafá lembra para Deus que alguns anos atrás, esse povo forte, guerreiro de Israel, quando estava saindo do Egito, esse povo de Israel que estava caminhando com Moisés, estava indo para frente com vitórias, eles poderiam ter entrado em guerra com estes três povos. Mas Israel perdoou a vida desses povos. Israel não quis entrar em briga com esses povos. Então, Josafá disse para Deus: Deus, se não estivéssemos morto esses povos, se a vitória tivesse estado conosco durante esse tempo, então hoje não estaríamos diante deste grande exército que quer vir contra nós. E disse Josafá: acaso Deus não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos
o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, a vida nos encontra muitas vezes com situações que nós não sabemos o que fazer. Uma luta pessoal interna, ou brigas em casa, ou dificuldades grandes no trabalho, porque a empresa está com dificuldades, ou o setor está com dificuldades. Não sabemos o que fazer, disse Josafá em oração e jejum, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que humildade! Quanta humildade desse homem! Quanta humildade deste povo para dizer: Deus, não sabemos o que fazer. Mas uma coisa aqui interessante foi que eles decidiram estar em jejum. E jejum é uma dessas coisas que não agradam muito a nós, porque sempre temos algo para fazer. Seja uma série de Netflix, seja trabalho, seja negócio, seja uma ligação importante. Sempre temos alguma coisa para fazer. Seja dormir, é importante também. Mas essas coisas do evangelho sério, do evangelho profundo, que nos convidam a orar, a estar em jejum, era necessário neste momento da vida de Josafá e do povo. Depois da oração, diz a Bíblia que todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até de colo, imagina, filhos até de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todo mundo orando e em jejum. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, e ele, no meio do povo, no meio da assembleia, ele falou. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Uau, glória a Deus. A batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Irmãos, temos batalhas que estão fora do nosso controle. Temos batalhas onde o exército, as notícias, a abrangência do problema é tão grande que fuge das nossas mãos. No meio disso, então, Deus fala para o povo: primeiro, não tenham medo. Segundo, não fiquem desanimados. Deixem de ver esse exército enorme. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Terceiro, a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Pode ser que este versículo, pode ser que esta palavra seja para alguém neste momento. Pode ser que esta palavra de Deus, para um momento difícil do povo, seja voz de Deus também para alguém que assiste o vídeo. Quantas vezes nós precisamos, no meio da pandemia, lembrar que Deus sigue sendo Deus. E que embora a vida tenha mudado, embora aquela vida que tínhamos antes e agora já não está, nós podemos confiar que Deus sigue sendo Deus, que força e poder estão nas mãos dele. Versículo 17 diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes
e vejam o livramento que o Senhor les dará. Uau! Fiquem aí. Tomem posições, sejam firmes e vejam o livramento que o Senhor les dará. Vejam, somente vejam. Vejam o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor estará com vocês. E diz a Bíblia, continuando a história, que o povo fez assim, igual, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Tomou suas posições, permaneceram firmes na sua fé, na sua confiança em Deus, e eles foram em frente. E Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Não apenas quando não existe pandemia, não apenas quando temos boas notícias. O amor do Senhor dura para sempre, inclusive hoje. E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eles mesmos, entre eles mesmos, entre os próprios inimigos, entraram em discussão, entraram em batalha, e entre eles mesmos acabaram suas próprias vidas. Puxa, o povo não pegou uma espada, não fez alguma guerra, não precisou tirar uma seta, nada. Os inimigos, entre eles, acabaram com suas próprias vidas. Irmãos, quantas vezes precisamos que realmente o Senhor batalhe por nós, por nosso casamento, por os projetos, por os desafios do trabalho, do negócio, pelas finanças, pela força interior, pela necessidade ou pela fome de justiça. Quantas vezes necessitamos que Deus pegue essa batalha por nós e nos mantenha em paz? Versículo 30 diz que o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Nossa, que coisa poderosa. Irmãos, nós precisamos voltar para os fundamentos da igreja. Os fundamentos da oração, da confiança em Deus, de consultar a Deus. Necessitamos retornar para a essência de sermos igreja, de entrar em jejum, de buscar o poder de Deus, que o poder e a força de Deus batalhe por nós. Necessitamos, como igreja, nestes tempos, reordenar nossas prioridades. Ordenar nossas prioridades. Para o mundo, Deus, Jesus, se convirtió apenas en uma fonte mais. Mas Deus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um mais dentre várias opções. Ele disse: eu sou. E nós, como igreja, precisamos retornar para isso. Confiar no Senhor, deixar nossa ansiedade, nossas preocupações, ver como Deus, através da história, continuará sendo Deus. Como Deus, através da história, através dos tempos, das geografias, das culturas, Ele permanece sendo Deus. E nós, como igreja, nosso desafio agora que estamos fora do templo, nosso desafio é sermos igreja em todo lugar. 166 horas por semana, ou 167,
A semana tem 168 horas. E passamos 1 hora ou 2 horas na igreja, culto, domingo, 1 hora, 2 horas. O resto da semana, 166 ou 167 horas, estamos fora de uma reunião de igreja e estamos vivendo nossa própria vida. É nesse tempo, é dentro desse horário que nós precisamos ser igreja. Já não essa igreja que era como uma estufa, um invernadeiro em espanhol. Nós somos uma igreja estufa, que fica fechada e dentro da estufa tem os acampamentos, a música, os livros, muito para nós. Não, não. Agora somos uma igreja em todo lugar. Já não precisamos ir para a igreja. Agora somos igreja em todo lugar e estamos compreendendo isso. Estamos compreendendo que no trabalho, no hospital, assistindo o jornal, somos igreja. Igreja que ora, igreja que faz jejum, igreja que confia no poder e na força do Senhor. Parte dessa essência, dessas prioridades que precisamos pegar novamente, é aquilo que quando o Senhor diz, quando Jesus diz, como o Pai me enviou a mim, eu envio vocês. Ele nos envia para em todo lugar, no hospital, frente do jornal, falando com os colegas, estando com os amigos, ainda quando estamos na intimidade, na solidão da nossa vida. É aí que precisamos ser igreja. Acreditando que realmente o evangelho é relevante. Para alguns cristãos, o evangelho não é tão relevante. Pode ser uma fonte de bons conselhos, pode ser uma fonte para ser parte de uma cultura historicamente forte, que se mantém, mas o evangelho não tem tanta relevância para alguns. Nós precisamos lembrar e viver o fato que Deus tem a força, o poder, a soberania e o controle sobre tudo o que acontece. Nós precisamos sair, precisamos falar com os amigos, na internet, seja qual for o lugar nosso. Deveríamos abrir essa possibilidade de compartilhar a relevância do Evangelho, o poder de Deus. Deixar que esse Evangelho faça em nós aquilo que somente Ele pode fazer. Tirar a ansiedade, tirar a ira, a dor, tirar as enfermidades, as doenças. Esse Evangelho é poderoso. O mundo continua mudando. Esse mundo que conhecíamos, onde a igreja podia lotar templos, agora não é possível, pelo menos durante estes próximos meses. E pregar a palavra como já era pregada antes, através de rádio, televisão, grandes templos, agora YouTube. Esse tempo de pregar pode ser que o tempo já esteja esgotando-se. E o testemunho dos cristãos, o testemunho de cada um de nós, tem que ser cada dia mais representativo daquilo que Deus é. Apocalipse 12, diz João, que o inimigo, o diabo, sempre está julgando. Sempre julga, sempre tem o dedo, certo? Para sinalizar a coisa ruim que você faz, a coisa ruim que você é, os erros.
suas fraquezas. O inimigo sempre está aí, sempre esteve, sempre está, e pelo menos ainda tem tempo para continuar estando aí, para sinalizar, para julgar o erro dos outros. Mas João, aqui no Apocalipse, ele vê uma coisa interessante. Mais uma vez, algo poderoso de parte de Deus. E Apocalipse 12, versículo 10 diz: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador, esse que acusa constantemente. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E olha isso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Olha que interessante isso. O próprio Deus lançou o inimigo. Esse inimigo que acusa constantemente os cristãos, que acusa constantemente as pessoas. Mas diz que esses cristãos venceram ao inimigo, venceram a acusação pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, pela palavra e pelo testemunho que eles deram. Irmãos, somos cartas abertas. Somos luz, somos sal. Na internet, com o vizinho, com o pai, com o filho. Somos testemunho do amor de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus que não para, que está aí sempre. Somos testemunho e por esse testemunho, pela palavra e pelo testemunho, também somos vencedores contra o acusador. Esse acusador que coloca tristeza, que coloca medo, que coloca incertezas, insegurança. Ese acusador que siempre nos coloca como alguien ruim diante de outros, diante de Deus. Pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho de cada um de nós, pela palavra do testemunho, o inimigo foi vencido. E quando estas pessoas estavam diante da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Romanos 14, 7 diz: ninguém vive para si mesmo. Nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer que vivamos, quer que morramos, pertencemos ao Senhor. Queridos, diante das notícias que nos alertan, diante das notícias que nos amedrontam, qual é a sua posição? Somos do Senhor. E se alguma coisa vai ficar hoje no seu coração, convido para que seja esse: você pertence ao Senhor. Somos do Senhor. E isso é garantia de confiança, de paz, de que Ele cuida de nós. Isso é garantia de que eu posso descansar, de que eu posso me esforçar, de que eu posso rir ou chorar, mas eu posso toda a minha vida deixar nas mãos do Senhor. E se alguém de nós ainda não tem clareza ou precisa de conhecer essa verdade, essa paz que vem de Deus, essa vitória que Deus dá para seus filhos, então eu convido para que
oremos juntos y busquemos en consulta ao Senhor. Y pidamos para que Él venza, para que Él nos dé a vitória, enquanto nós simplesmente confiamos, louvamos, estamos na sua presença, buscamos a sua palavra e nos entregamos por completo ao Senhor. São dias onde a igreja não pode ser mais uma igreja estufa, uma igreja invernadeiro. São tempos para sermos igreja em todo lugar. E com nossa forma de viver, nossa forma de pensar, o mundo vai ver que Deus sigue sendo soberano, poderoso, fonte de força, de poder e de autoridade. Para mudar nossa vida, para mudar aquilo que dentro de nós precisa ser mudado ainda, e para mudar também a circunstância, os grandes exércitos que nós vemos que estão vindo contra nós, ou contra a cidade, ou contra a família, ou contra a segurança. Deus sigue sendo Deus. E Ele continuará cuidando de cada um de nós. Vamos orar. O Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso. O amor do Senhor permanece para sempre. Pai, que hoje, Senhor, podamos lembrar, sentir o amor do Senhor e deixar nossos fardos, as cargas, entregar os exércitos enormes que nos rodeiam, deixar tudo isso nas tuas mãos. Assim como o Senhor pegou o nosso passado para nos perdoar, assim como o Senhor nos conhece no presente, também o futuro está nas mãos do Senhor. E podemos confiar que tua justiça, teu propósito é eterno e que teu amor, Senhor, permanece agora e para sempre. Pai, nos ajude, Senhor, para que durante esta semana, em algum momento podamos buscar mais ao Senhor. Ter tempo de jejum também, cada um, na sua intimidade, na sua privacidade, um tempo de jejum para estar na tua presença, escutar tua voz, para lutar na espiritualidade, para confiar na vitória do Senhor e para deixar que Deus tenha realmente o controle de todas as coisas. Senhor, que teu amor fique conosco e que enquanto nós te buscamos, enquanto nós te louvamos, o Senhor batalhe por nós e que a glória seja na vida, seja na morte, a glória seja para Deus. É assim que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.